Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Guardados da Memória a partir de agora. Nosso entrevistado de hoje tem quase 5 décadas dedicado ao cuidado com as crianças. É pai de 3 filhas e faz parte de uma família que realiza encontros. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre estes encontros e muito mais. Nosso entrevistado de hoje, Adalto Tércio Chaves Simões Pires, no Guardados da Memória. Guardados da Memória de hoje vai conversar com o Dr. Adalto Simões Pires, médico pediatra conhecidíssimo em Bagé e que também desenvolve trabalhos sociais. Nós vamos falar sobre muitas coisas, não só com o médico, mas também com o pai de família, com a pessoa que também desenvolve trabalhos sociais. Dr. Adalto, obrigado por nos receber aqui na sua casa. É muito prazer estar conversando com vocês, né, e falando para a nossa comunidade bagense. 71 anos, praticamente 5 décadas dedicada à pediatria. É isso, doutor? É isso aí. Me formei em 1970 na antiga Faculdade Católica de Medicina, em Porto Alegre. Atualmente se chama Faculdade de Ciências Médicas e de Saúde. O senhor faz parte da família Simões Pires. O pai era Adalto Simões Sim. Pires, o avô também. O meu pai era Adalto Simões Pires Filho, o meu avô Adalto Simões Pires, e eu sou o terceiro Adalto, por isso meu nome Adalto Tércius. O Tércius é derivado do latim, Tertius. Isso foi a minha mãe que teve essa ideia de colocar o Tertius. Tertius, aportuguesando, né? O senhor é bagense, mas os seus pais não eram, né? Sim, eu sou de Bagé, meus irmãos todos nasceram aqui. Meu pai era pedritense e minha mãe santanense. Quantos irmãos, doutor? 6 irmãos. Como é que... Nós somos 6, a família, 4 mulheres e 2 homens. Eu sou o caçula. Que recordações o senhor tem da sua infância mais tenra? As recordações são muito lindas, uma infância muito rica, muito agradável, muito alegre. Família, nós, irmãos, com os primos, né? Meu pai tinha uma chácara, né? Próxima que a cidade, uns 15 quilômetros da cidade. Então, normalmente no verão nós íamos para lá. De dezembro, entrávamos em férias e ficávamos de dezembro até início de março, quando iniciava o novo ano letivo, voltávamos para a cidade. Então íamos praticamente de muda, 3 meses ficávamos lá fora, lá na chácara, né? Onde tinha tudo tinha lá, árvores frutíferas, hortaliças e o importante é um belo arroio, que a gente brincava muito lá. Foi uma infância muito rica, muito alegre, né? Então, isso aí. Que lembrança o senhor tem dos ensinamentos dos seus pais? Meus pais são pessoas muito especiais. Eu nunca falo em foi ou foram, são, né? Pessoas especiais. Eu tenho muito orgulho de ser filho, né? Meu pai era uma pessoa muito tranquila, muito serena. Os ensinamentos, mesmo não falando muito, o que ele dizia tudo era um ensinamento para nós. Eu tenho muito orgulho de ser filho dele e ter herdado o nome dele. E também seguido a mesma profissão. Meu pai era pediatra. Então, a mesma profissão, médico, pediatra. Eu ia lhe perguntar sobre isso, mas o senhor já respondeu. Foi uma inspiração do pai, por assim dizer. Um pouco disso. E também o fato de eu gostar muito de crianças, né? E eu convivi assim, anos assim, lembro em casa, o consultório também era junto da casa. Ele acordava à noite, de manhãzinha, sempre pronto, disposto a atender as pessoas que procuravam ele, né? E isso já foi me levando para o lado assim dessa área, não é? E, infelizmente, eu não pude conviver profissionalmente com ele, que ele faleceu quando eu estava terminando, um ano antes de eu terminar o curso científico, que é o atual 2º grau. Mas eu sinto que ele sempre está ao meu lado, está me orientando nos momentos difíceis, assim,
como toda especialidade, toda profissão, nós temos um momento de dúvida, de será que eu estou certo? Então eu sempre, nesse momento, eu procuro lembrar dele e eu sinto que ele está me ajudando a iluminar também, né? E a minha mãe, outra pessoa assim especial, mais extrovertida, e dela eu herdei assim o gosto pelas artes, por exemplo, a poesia. A mãe era declamadora, a leitura, que assim nos incentivou, e atividades assim, palavras cruzadas, todos assim, Isso o senhor gosta? Gosto muito, tanto que eu procuro à noite sempre, às vezes eu faço uma leitura bíblica, e no fim faço umas palavras cruzadas, nem que seja uma por dia eu faço. O senhor se formou com que idade? Eu me formei com 24 anos, foi em 1970. Aí me formei, eu morei em Porto Alegre de 64 a 72. Em 64, eu me formei em 63 no Colégio Estadual, curso científico, aliás, naquela época o Colégio Estadual era um dos melhores colégios, né? Aliás, toda a minha formação foi em colégios públicos. O Silveira Martins, no antigo primário, né? 5 anos, depois já no ginásio, que seria o primário e o ginásio fazem parte do primeiro grau, né, atualmente, né? Então, o primário no Silveira Martins, já o ginásio no estadual e o científico, todo científico no estadual. Quer dizer, aí me formei no estadual, fiz o primeiro vestibular, mas fiquei excedente. Aí fui morar em Porto Alegre, fiz o cursinho pré-vestibular todo ano e em 64 entrei na faculdade. Qual é a universidade que o senhor se formou? Na faculdade, antiga faculdade católica de medicina, que na época era uma faculdade particular, depois, atualmente, de uns anos para cá, foi federalizada, a Faculdade Federal de Ciências Médicas e Saúde. E depois de eu me formar, ainda fiquei 2 anos em Porto Alegre fazendo residência em pediatria, né, que é a minha especialidade, no Hospital da Criança Santo Antônio, que é um hospital assim que grande, né? Então o que se aprende naqueles 2 anos é para toda a vida, né? E por que o senhor quis voltar para Bagé? Sempre era meu sonho voltar para Bagé. Em primeiro lugar, que a minha mãe morava aqui, mas em segundo lugar, porque eu gostava de Bagé, sempre gostei de vida no interior. Morei em Porto Alegre, numa época que Porto Alegre é uma cidade mais tranquila, fim dos anos 60, início de 70, né? Mas o meu sonho era voltar para a minha cidade, para Bagé. Então, aqui estou desde 73 já, atuando como médico, 4 anos. 4 anos. Às vezes eu penso, será que é tanto? Não aumentei, diminuí. Né? O senhor já está hoje com 71 anos. 71 já anos. pensa em se aposentar ou ainda tem prazer? Eu já me aposentei, digamos, em parte, nas atividades quanto à saúde pública, né? Eu trabalhei mais de 37 anos no Centro de Saúde, que atualmente é o Camilo Gomes. Quando eu ingressei, se chamava Posto de Puericultura, era onde é a atual saúde mental, né? A esquina da Floriano com a José Otávio, se não me engano. Tá? E foi em 74 ingressei no Centro de Saúde e em 80 ingressei no antigo INPS, que é o atual PAN, né, como o Ministério da Saúde, né, funcionário federal. Esse eu trabalhei até 2011 e do Estado eu me aposentei em 2004. Quando eu cheguei em Bagé, ainda 2 anos no pronto-socorro, mas depois, como ingressei nessas 2 atividades, não, eu acho que a gente tem que ter um limite. A gente deve trabalhar, o trabalho é a vida para a gente, mas a gente tem que ter um limite, porque eu sempre procurei assim, ter tempo para ficar em casa, em família, né? Por exemplo, as refeições, assim, principalmente o almoço, eu conseguia realmente ficar com a minha esposa, com as filhas, né? O jantar era mais difícil, as crianças pequenas, jantar mais cedo, eu chegava mais tarde, mas pelo menos uma refeição. E o domingo, então, era para eles, sábado, momentos de lazer, né? Porque a família é o importante na vida da gente, né? As minhas prioridades sempre foram meu trabalho e a minha família. Nessa ordem? Ou, eu acho que quase que família e trabalho, não é? E é isso aí, né? A gente falando em família,
O senhor faz parte da família Simões Pires. Simões Pires. Que já fez 9 encontros. Como é que surgiu a ideia? 10 encontros. 10 encontros já. O primeiro encontro foi em Rio Pardo. Rio Pardo é o berço da nossa família, né? Então foi numa época que eu estava visitando a minha filha em 3 de Maio. Na volta passamos em Juí, que eu tenho uma irmã e um cunhado que moram lá. Então um sobrinho nos ofereceu, cara, nós tínhamos ido até de ônibus e tal. E na volta eu e minha esposa passamos por Ijuí e viemos com o meu sobrinho. Aliás, meu genro nos deixou em Ijuí e aí viemos com o meu sobrinho para Bagé. E eu peguei um jornal Correio do Povo e li ali, era novembro isso. Tal data vai ter o primeiro encontro da família Simões Pires. Então eu li, mas Augusto Adalto, o meu sobrinho que mora aqui em Bagé, quem sabe nós vamos lá, primeiro encontro da nossa família. Aí combinamos, no outro fim de semana fomos ele e eu, a minha esposa, o meu irmão, uma prima e mais um outro carro, né? O primeiro encontro, os bagenses, eu acho que eram 2 carros só. E a partir daí, cada ano, o encontro se dá em outra cidade. O segundo foi em São Cepé, aí já foi um grupo maior, depois foi Porto Alegre, 3º ano. Depois, aí nós nos propomos a fazer em Bagé, o primeiro encontro da família Simões Pires de Bagé, que foi eu acho que mais de 500 pessoas estiveram presentes, acho que foi um dos maiores encontros. E aí seguiu. Livramento, Uruguai, que tem familiares no Uruguai, Taquarembó, Salto. Depois voltamos para Bagé, novamente, e depois novamente São Cepé e Bagé. Esse ano será em Rio Pardo. Qual é a sensação? O senhor chega num encontro desses, obviamente a maioria o senhor não conhece. Como é que nasce um encontro desses? Nesses encontros, sempre é relatada uma palestra sobre a história da família. Origem, história da família. E a gente, cada ano, vai conhecendo os outros. Todos nos chamamos de primos. Vai ser um primo lá do Uruguai, um primo de Rio Pardo, primos. Somos todos primos. Vai conhecendo. Interessante, a gente encontra, assim, pessoas de outra cidade, nada a ver com, não tão próximos, né? Digamos que eu seja a 7ª geração do Simões Pires, e mulheres assim com a fisionomia igual, muito parecida com a das minhas irmãs, alguns parecidos comigo, os nomes similares também. É comum isso? E tem muitos nomes da família, de família, por exemplo, Mateus é um nome que tem muito, porque Mateus foi o pioneiro, né? Mateus e Catarina. São os 2 casais açorianos que deram início a isso. Aportaram em Rio Pardo, que naquela época tudo era através ou do mar ou dos rios, né? Então chegaram de barco, de balsa, em Rio Pardo, e lá que se fixaram, e daí que se formou. Filhos, netos, e aí foram se espalhando pelo estado, né? Qual foi o encontro mais interessante que o senhor teve, ou nesses encontros, a participação mais interessante que o senhor considera? Olha, eu acho que todos foram interessantes. O de Rio Pardo é belíssimo, o primeiro encontro, porque Rio Pardo é a cidade onde o berço, né? É o berçário da família, né? E lá tem a casa que foi do Mateus, o armazém que ele comprou para a filha, e tudo lembra, assim, a arquitetura portuguesa, tudo é muito bonito lá. E depois São Cepé, onde tem a estância que tem o fogo, que permanece sempre aceso, né? O Boqueirão. O de Bagé foi belíssimo, né? Os do Uruguai também. Eu acho que todos foram bonitos, todos foram bons. O próximo vai ser onde? Rio Pardo. Volta para Rio Pardo. Volta para Rio Pardo. E geralmente nos encontros nossos e o de Porto Alegre sempre se elaboram livretos sobre a história da família. O primeiro foi o professor José Otávio Gonçalves, que ele também é descendente de Simões Pires, sobre a história de Simões Pires na região da fronteira aqui. O segundo livreto que nós fizemos aqui foi sobre poemas ou contos, relatos escritos por Pedro Simões Pires ou que escrevessem sobre o Simões Pires. E o terceiro, que foi o nosso terceiro encontro em Bagé, que foi o 10º, nós procuramos descrever mais ou menos sumariamente encontros em cada cidade onde eles ocorreram.
as peculiaridades de cada cidade. Então, acho que isso tudo é para o nosso aprendizado, para cada vez enriquecer mais a história da família, né? E existem vários livros publicados também por outros, tem escritores da família, na família tem muitos políticos também, de outros tempos também, e pessoas que lutaram nas séries de revoluções e guerras, né? Porque quase que acompanha a história do Rio Grande do Sul, a história da nossa família. É fascinante por isso, né? A gente tá acompanhando a nossa história e junto à história do Rio Grande. Eu sou de 93, aquela de 2000, da década de 1920, e aí outras, né? Mais para trás, digamos, a Guerra do Paraguai, a Guerra das Fronteiras, que é a questão uma época, tal lugar pertencia ao Uruguai, ao Brasil, Sacramento, né? Então, as missões, então tudo isso acompanha. Os encontros dele basicamente é história ou envolve, por exemplo, costumes, culinária? História, costumes, culinária. Geralmente é a culinária gaúcha, né? Claro. Né? Ou em muitas, em Porto Alegre, a culinária de Açores também. E interessante, em vários encontros teve apresentação de danças açorianas. E sempre tem algo interessante, algo novo para mostrar. O que nós procuramos também nos três, cada ocasião algo diferente, né? Primeiro apresentamos o Coral Auxiliadora, que é uma coisa de Bagé, que é lindíssimo, né? No segundo encontro em Bagé, o Tiago Correia, que é tradicionalista, né? Nossas músicas que são muito nossas, né? E da nossa família, do gaúcho. E na terceira nós apresentamos também as Anitas, né? Que é uma coisa diferente, né? Que é peculiar em Bagé, deve ter em outros lugares, mas em Bagé que chama atenção as danças, assim. Sempre muito interessante, né? O doutor Adalto tem uma peculiaridade. No consultório dele tem diversas lembranças de nascimento de todas as crianças que já passaram pelas suas mãos, por assim dizer, como pediatra. Tem alguma lembrança assim, que seja interessante, diferente daquelas que o senhor preserva ali? Ali são as lembranças dos recém-nascidos, que eu acolhi, né? Aniversários que eu acompanhei de 1 ano, 2 anos, e até de formaturas, pacientes se formaram em medicina, em direito, em outras profissões, e que aí são as lembrancinhas. Mas muitas lembranças estão aqui, né? E muitas histórias, assim, interessantes, que é tão difícil citar coisas, mas tem muitas histórias, pacientes que passaram por tal problema, um prematurinho que agora está bem fortão, ou um que teve alguma doença mais séria, uma meningite, está hoje bem... Isso é que é gratificante na minha profissão, né? Claro que tem os momentos de alegria, tem os momentos também que a gente sente, né, como a perda de um paciente, mas são raros, né? A especialidade, a pediatria é muito, eu acho que é muito assim, gratificante, porque a gente sente mais a vida, né? Aquele ente pequenininho, às vezes está um pouco maior que a mão, depois desenvolvendo esse acompanhamento, assim, que eu acho lindo a parte de puericultura, que é o acompanhamento, assim, de peso, altura, desenvolvimento, né? Quando a pessoa começa o nenê, firma a cabecinha, depois começa a engatinhar, os primeiros passos, as primeiras palavras, e depois, com 3, 4 anos, eles contam histórias hilárias, às vezes eu dou gargalhadas no consultório, porque eles contam, assim, que a criança é muito criativa e muito, como é que eu vou dizer, ela é autêntica, né? Então, tudo que ela diz, e dizem coisas, que dou gargalhadas, né? Depois o próprio adolescente também, às vezes coisas deles, eles gostam de falar com o pediatra, às vezes tem certo receio de falar com o pai, com a mãe, então... Eu ia perguntar isso, o senhor ainda tem pacientes que já estão na idade juvenil e lhe procuram? Adolescentes, porque normalmente o pediatra, a norma é atender até os 19 anos ou até 21, conforme às vezes o convênio, coisa assim, né? Então, os adolescentes normalmente seguem, é pediatra e adolescente, nós somos, abrange mais a adolescência, né? Tanto que hoje já existem pediatras em certos lugares, médicos, que atendem só adolescentes, outros crianças até certa idade, até os 12, 13 anos, né?
Mas eu, frequentemente, eu ainda atendo alguns que estão um pouquinho passando a adolescência, 22, 23, 25 anos, que eu atendo, né? Eu digo, não, se é doença própria da criança, tudo bem. E, geralmente é uma amigdalite, né? Mas eu disse, não, agora é a hora de tu procurar o cardiologista, agora a menina, não, ginecologista, obstetra, né? Não é? Então é uma vivência muito linda, muito gratificante. Eu acho que isso é que me mantém também com vida, porque infelizmente eu estou só. A minha amada descansou uns quase 8 anos, né? Mas ela continua aqui. Foi uma pessoa, não, jamais digo foi. Meu avô, que eu nem conheci, meu bisavô, são tudo pessoas vivas assim, só que eu não as vejo, né? E é uma pessoa especial. O que ela me ajudou assim, a crescer, até no meu temperamento, eu sempre fui muito contido, muito... Aquela história do Bagés, o homem não pode chorar, não sei. Ela foi me disciplinando, me orientando, né? Muito importante na minha vida profissional, esposa de médico não é fácil, né? Sabe que não tem hora, e ela sempre companheira. Eu saía cedo, acordava às 7, 7h30, ela levantava, tomava café comigo. Companheira em tudo. Formamos uma família muito linda, as 3 meninas são lindas, principalmente seu interior, companheiras, amadas, amigas. E sobre a minha esposa também, ela me ajudou também no amadurecimento espiritual, na fé. Eu tive minha iniciação, digamos, religiosa na igreja anglicana. A minha mãe era do reverendo Guedes, né? Minha infância, minha adolescência, os primeiros anos de vida, a minha esposa era católica. Então, quando nós casamos, no fim da minha residência, em 72, viemos para Bagé. Aí nós íamos um pouco na anglicana, Igreja do Crucificado, Paróquia Crucificado, outras na Auxiliadora, Conceição. Nosso casamento foi ecumênico. Mas com o tempo, assim, as crianças também se inclinaram mais para a católica. Mas como eu digo, o importante é ter fé. Pode ser católico, pode ser anglicano, luterano, pode ser espírita. São todos, tendo a crença em Deus, isso aí somos todos iguais, né? Isso aí não... Então esse amadurecimento espiritual foi muito importante até para o meu preparo de ficar um tempo só, sem a presença dela. Ela me preparou até nisso aí. Então vamos falar em seguidinha sobre isso, depois do intervalo, o programa Guardado da Memória já volta, conversando hoje com o Dr. Adalto Simões Pires. Estamos de volta com o programa Guardados da Memória, hoje conversando com o Dr. Adalto Simões Pires. Nós estamos falando sobre família. O senhor se casou com que idade? Casei com 26 anos. Quanto tempo o senhor foi casado? Olha, eu continuo casado. Agora está à minha espera, vamos fazer 45. Eu ia lhe comentar isso. O senhor faz uma alusão a todas as pessoas que já partiram, sempre no presente. Sempre no presente. Isso é um modo meio espírita de enxergar as coisas. Ou não? Eu acho que talvez seja, né? Por que não? Não é? Eu acho que sim. Apesar de eu ser católico e tal, mas eu acho que tem. As pessoas, eu, por exemplo, moro só. A solidão não incomoda? Não me incomoda. Eu vejo, por exemplo, se eu quero ver televisão, sento ali, às vezes eu ponho a mão para o lado, às vezes sinto a mão dela do meu lado, principalmente os primeiros dias, assim, que senti a mão dela do meu lado. Subo para o meu quarto, leio, faço uma oração. Às vezes eu sonho, acordo, sinto que ela está presente comigo. Os primeiros dias senti os passos dela. E uma noite, uma coisa tão linda que eu estava dormindo, assim, eu achei daquele entre o sono e o acordar, né? E eu acordei assim, senti que eu estava com a mão dela. Aí quando eu acordei mesmo, minhas mãos estavam juntas assim, mas eu sentia que era a mão dela.
Aí eu disse, ela segue sempre comigo, né? Ao meu lado. Como é que foram os primeiros dias de solidão? Difíceis, foram difíceis, mas eu tentei seguir com normalidade, sabe? Ela me orientou sobre isso. De que forma? Ela foi me preparando. Ela sabia que os dias dela estavam contados, né? Ela teve um câncer de mama inicialmente, 6 anos, foi considerada curada pelo médico, pelo oncologista. Mas uns meses depois começou a sentir dor nas articulações, dor muscular, e foi fazer um exame, estava instalado um câncer ósseo, né? Aí ela sabia, porque ela sempre procurava ler sobre câncer, ela sempre assumiu que tinha a doença e sabia, não adiantava os exames, tudo ela acompanhava. Adalto, essas taxas estão piorando, acho que o meu quadro está ficando mais sério. E aí ela me preparando, eu sabia, mas procurava dizer, não, é assim mesmo, agora vai melhorar, vai fazer tal e tal quimioterapia, vai diminuir tal. Mas chegou um ponto que ela disse, não, eu acho que mais uns 6 meses, 1 ano. Eu disse, olha, Gladys, vamos curtir o nosso dia a dia. E aí chegou um momento que ela teve que descansar, né? Eu senti que ela estava sofrendo muito e eu sabia na época, muitas pessoas torciam por ela, torciam por mim, por nós todos, pela nossa família. E eu sabia que tinha grupos que oravam por ela na Igreja Católica, na Anglicana, na Luterana, os amigos espíritas também, todos torciam por nós. Aí uns 2 dias antes, como ela estava em coma induzido, eu procurei o Frei Álvaro, disse, Frei, se as pessoas perguntarem por ela, ou como é que ela está, o senhor diga que rezem pelo bem-estar dela, porque eu acho que agora ela está no momento de descansar, né? E foi o que ocorreu. Não 2 dias, ela descansou, serena, tranquila. E aqui estou eu, sobrevivi, né? Graças assim o que ela me ensinou, o que ela me preparou a mim, as minhas filhas. E agradeço muito aos amigos, todos os meus amigos, meus colegas, meus amigos, que desses anos todos os clientes, os pais dos pacientes, todos assim, às vezes que procuravam, não precisavam nem chegar a mim, mas eu sentia que todos se preocupavam e estavam torcendo por mim, né? E eu acho que isso ajudou muito, aquela energia de todos, né? Eu acho que isso aí foi muito bom e eu segui seguindo a minha vida na medida do possível, perto normal, claro que tem momentos até hoje que eu me emociono, uma música, que era a música que nós gostávamos, um evento, uma certa época, tal, sempre. Mas é como ela me disse, Adalto, tem momentos que tu vai chorar, chora, faz bem. Isso na preparação já. E hoje eu estou aí, procurei assumir meu trabalho logo que eu me senti em condições, 1 semana depois voltei para o consultório, aquilo ali é a vida também. E depois, como as atividades, como eu estava meio aposentado, meio, né? As atividades públicas, era só o consultório, a pediatria que eu atendia de manhã no hospital. Procurei diversificar um pouco em coisas que eu gostava, como tinha mais tempo sobrando, mais tempo para leitura, as atividades acompanhando o museu, como sempre gostei de história, gosto de história. Agora eu faço parte da Associação dos Amigos do Museu, que no momento sou presidente, né? A confraria da nossa família, nós temos um grupinho em Bagé que se reúne 1 vez por mês, 2 meses, a gente faz um almoço, um lanchinho, uma coisinha bem só para conversar, né? Preencher o tempo. E também é muito importante a parte do social, a Pediatria da Santa Casa. Tem um grupo de apoio à Pediatria da Santa Casa, que a professora Martimana Vargas é a mentora, e eu, como médico-chefe, eu acompanhei desde o início do grupo, a minha esposa também acompanhava. Então esse trabalho é muito também gratificante, muito. Isso aí que nos deixa assim mais... Preenche o isso preenche esse vazio, entre aspas, né? Porque aqui está cheio. O amor tem muito ainda aqui. E as minhas filhas, e os meus netos, que dizia dos meus netos, minha força. Quantos netos? 6 netos. Eu brincava com ela e dizia assim, tu és a minha força, Gladys.
E os netos são as minhas filhas também, nossas forças, e os netos as nossas forcinhas. Ela conheceu 2, e os outros ela está acompanhando, está nos cuidando deles, está orientando. Às vezes eu digo assim, se eu tenho que dar um conselho para uma filha, ou como agir com um neto também, que com meu avô é meio... né, tem... O senhor se emociona com facilidade? Agora me emociono. Agora que o senhor diz? Não, eu acho que eu já me emocionava. Ouvi uma música bonita, eu me emocionei. Isso talvez depois dos 40, dos 50, né? Eu acho que a gente ficando mais idade, a gente vê as coisas bonitas, sente mais as coisas bonitas da vida, que muitas vezes no passado nem dava importância. Ouvi um concerto de música, um piano, uma música clássica, uma Ave Maria cantada. Me emocionava até com o hino nacional, um jogo de futebol, o hino nacional cantado lá no exterior. É bonito, né? Então eu me emocionava, né? Tanto que eu dizia, quando eu usava lente de contato, um tempo eu usei lente de contato, né? Aí eu sabia, bom, foi uma música tal que eu, para umedecer as lentes, era muito bom. Então é isso aí, né? A emoção faz parte da vida da gente. E eu acho que a arte, poesia, a música, é coisa que nos elevam também, parece que nos aproximam dos nossos queridos, né? Eu lembro na ocasião do Bravo, assim, eu estava emocionado, tocou uma música assim, que eu lembrei, assim, eu fechei os olhos e imaginei a Glásia e eu dançando nas nuvens, assim, dançando, eu em patamar e ela veio ao meu encontro. É isso aí, né? Suas filhas residem em Bagé? Não, a menor, a Diene, mora em Bagé. E a outra mora... A Diene fez curso de comunicação, mas no fim ela não exerceu. Muito tempo professor de inglês, né? Também morou na Nova Zelândia com o esposo. Então ela procurou aperfeiçoar o inglês. Muito bom para ela. Tudo. E tem uma médica, né? A Denise, que é em 3 de Maio, faz psiquiatria, mas mais para o lado da psiquiatria infantil, mas atende psiquiatria geral. Ela fez a especialização em psiquiatria geral e infantil e do adolescente. Mas como é uma cidade interior, ela é a única psiquiatra, então ela atende todos, mas ela dá preferência pelo atendimento à criança. E a Daniele fez odontologia. Atualmente ela está um período mais como mãe. O esposo é dentista também, então ela está mais com filhos pequenos, né? E ele nativa e ela mais como... Eu acho que a mulher tem momentos que tem que se doar para os filhos, né? A Denise mesmo, sendo médica, ela manhã livre para os filhos, de tarde. Eu acho que isso é muito importante, né? Elas estavam presentes quando a mãe faleceu? Estavam. E era uma preocupação nossa, como é que elas iam se sentir, assim. Mas sabe que a Gladys preparou elas tão bem que elas também, não sei se por mim, e eu também pensava nelas também, eu procurei ser forte. E tenho que ser, né? Mostrar para elas e para os netos, principalmente, a figura de um avô presente, não um avô para baixo, né? Eles são a minha força, eu tenho que ser um pouco a força deles, né? E conhecerem que a vida é isso, né? Todos nós temos o nosso momento, uns mais tempo, outros menos tempo. O senhor está falando da música que lhe marcou. Qual é a música? Nossas músicas. A 7ª Sinfonia de Tchaikovsky, foi a música do nosso casamento. O New York, New York, que era uma música que sempre nos marcou. Eu sempre gostei muito de dançar, ela também. Com Frank Sinatra? Frank Sinatra. Mas qualquer outro cantor, eu prefiro Frank Sinatra ou a... Liza Minnelli. Isto. Ela tocava a música, nós éramos quase os primeiros aí. Eu sempre fui muito mais tímido, né? Mas uma música não, aí eu ia. Não, de hora que meu pé começava... Como é que dizia antigamente? O pé que é um leque, né? E eu ia dançar. Tanto que eu ouço essa música e já fico meio... Eu vou em locais assim, casamentos e tal, aí essa coisa que eu procuro me evitar. Quando começa aquelas músicas lindas, aqueles boleros, aí tá, boa noite, vou pra casa, tchau. Isso aí a gente gosta de ouvir como lembrança, mas também as danças... Lhe deixam tristes? Triste. Me deixam melancólicos. Não, melancólico é uma coisa passageira, né? Que a vida é feita também de alegrias e melancolia.
Tem momentos que eu penso no meu pai, na minha mãe. E como a gente sabe que a vida é esta, né? Então a gente tem que viver bem, né? E uma coisa que eu me orgulho muito da Gládia, como ela enfrentou a doença, como ela mostrava para os outros que o câncer é uma doença como outra, né? Tem infarto, tem um AVC, até tem doenças, às vezes se preocupam, câncer, naquela rótulo câncer. O AVC está muito bem aqui amanhã, né? Um infarto, nem houve preparo. Tem doenças que preparam a pessoa que está doente e os familiares, né? Então, é isso aí, né? Por quanto tempo ela lutou? Lutou com câncer 5, 6, 7 anos. Eu disse, foi um tempo que a gente ganhou, né? Uma vez eu escrevi disse, mais um ano juntos, né? Então, mais um ano que a gente ganhou juntos, então, depois daqui uns anos vamos nos reencontrar e seguimos juntos, né? Em 2016, o senhor ganhou homenagem da Sociedade de Medicina do Rio Grande do Sul, como um dos médicos... Sociedade de Pediatria. Pediatria do Rio Grande do Sul. Né? Foi muito... Como é que foi essa homenagem? Foi muito linda a homenagem, né? Acho que uns 15 colegas lá. Eu acho que essa é gratificante também, que eu penso, bom, cumpri minha parte também. Estou até hoje em minha missão, né? Espero continuar um pouco mais, tempo que Deus determinar para mim, né? Mas foi muito gratificante. E as homenagens que sempre recebi dos bagenses, né? Isso tudo achei que a minha vida não foi nem um pouco em vão, não é? Eu acho que na minha profissão, como família, seguindo o exemplo dos meus pais, a ética, meu pai, isso eu prezo muito, a ética, colegas, amizade, amigos. Amigos é isso aí. O senhor desenvolve um trabalho social no Lar Santo Estevão. No Santo Estevão eu faço colaboração também. Uma época até eu atendia as crianças lá, mas há muitos anos. Depois, com muitas atividades, eu declinei, mas eu continuo colaborando. Aliás, com todas as entidades de Bagé eu faço questão de colaborar. Eu acho que isso é uma obrigação nossa, de bagense. Liga de Combate ao Câncer, São Benedito, e tantas outras, né? O museu precisa de um incentivo, né? A Sessão dos Amigos, o museu é coisa tão linda. É Bagé, né, que mostra ali a história de Bagé. Eu acho que as pessoas ainda desconhecem muito o que tem de bonito lá dentro. Esses últimos anos parece que estão chegando mais. As atividades culturais de Bagé, que Bagé é tão rica em cultura. As peças de teatro que estão sendo encenadas ultimamente, que beleza, né? Isso aí, os cantores, os poetas bagenses, os pianistas, nós temos uma riqueza, tem que cada vez mais conservar isso aí, mostrar que Bagé existe e Bagé vai alavancar, vai voltar se eu quero a Bagé de 50 anos atrás. Não tem igual. Tem não sei se é o Luiz Fernando Veríssimo que diz que Bagé, melhor que Bagé, não. Paris, não, Bagé só não é igual a Paris em dia de chuva, uma coisa assim. Eu acho que eu estou misturando as coisas, comparando Bagé a Paris. Porto Alegre, minto, não, Porto Alegre é Paris, ele é Porto Alegre. Mas eu comparo Bagé, não conheço Paris ainda. Conheço Lisboa, que tal, tudo bem, que é os meus antepassados, se bem que são de Açores, lá eu não fui ainda, mas lá eu quero conhecer, né? É o meu sonho de consumo, um pequeno sonho, né? Lá vieram os meus antepassados, né? O senhor escreveu um livro, Sabores de Pilates. Não é bem escrevi. Como é que nasceu a ideia? Não, a ideia foi o seguinte, como eu faço Pilates, que eu acho que é um exercício muito bom, já faço uns 7 anos, né? Religiosamente, só quando eu não estou em viagem, coisa assim, ou por doença e tal, cirurgia, coisa assim, tá. Mas eu procuro fazer. E como eu assistia às sessões de Pilates, também são um grupo de 2 ou 3. Então eu sempre ficava quietinho, ouvindo, tá. Aí umas dando receita para outra, um doce tal, um prato tal e tal. Um dia eu disse para Márcia Mogra, Márcia,
por que não fazer o seguinte, vamos fazer tentar fazer um livreto, alguma coisa, uma revista de receitas. Cada participante do Pilates trazia 1 ou 2 receitas, sejam receitas da família ou coisas que gostem. E aí, quem sabe, vamos fazer assim. E aí foi falando para outras. Aí fiz, não, cada uma traga 2 receitas. Um grupo de 40, até no fim selecionamos um pouco. Em vez de um livretinho, a receita, saiu um livro até várias receitas, né? E eu coloquei 2 da família nossa. É um bole, que o meu sogro fazia muito bem, o pai da Gladys. Bole. Bole. Chamam de clericot, também. É com vinho, guaraná e não sei o que mais. Muito bom. Pêssego. Não, é pêssego, sim. Até eu esqueci da receita. E o nosso de casa é a torta de salmão, que pode se fazer com atum ou com sardinha, muito gostosa. A torta que sempre no Natal nós tínhamos, ou Páscoa, era a torta tradicional da família. E essas 2 receitas que eu coloquei, claro, eu não sou nem um pouco cozinheiro, nada mal, eu faço um arroz, um ovinho, mas essas tinha gravado, tinha anotadinho tudo ali, levei para ela. Mas saiu um livro bem bonito, né? Não sei se você não tem, mas vale a pena, ainda existe esse livro, poucas. Precisamos fazer a 2ª edição, fizemos 500, esgotou zoom, depois mais 200, ainda tem uns 50 talvez. As pessoas talvez nem saibam, está guardadinho. Mas valeu. Nós estamos pensando, quem sabe daqui a uns anos, fazer uma 2ª edição, por que não? E foi em benefício da pediatria, do grupo de apoio à pediatria e do Amor Solidário. Meio a meio, que tinha lá clientes, a Márcia lá, que eram do grupo, e não fazia então meio a meio. Quando o senhor olha para trás, faltou fazer alguma coisa? Olha, eu acho que eu fiz, eu acho que não. Acho que tudo que eu fiz foi... Se eu voltasse atrás no tempo, meus 20, 22, eu seria médico novamente, né? Não tenho que modificar. Eu fiz o meu curso, gosto do que eu faço, me divirto, ao mesmo tempo, claro, tem os momentos difíceis, mas sempre procurei, fiz tantos amigos na minha profissão. Eu acho que isso aí é... Do que o senhor tem saudade? As saudades tem tantas coisas, né? Meus entes queridos. Não é bem saudades, eu tenho lembranças. Eu falo assim, lembranças saudosas, bonitas. Eu sempre procuro selecionar o que era bom. Minha infância na chácara, ou na campanha, lá no meu tio. Tempo de adolescente. Se bem que a minha adolescência foi um pouco cortada, meu pai faleceu quando eu estava com 16 anos. Mas tudo sim, já um preparo para a vida, eu acho. Ele precocemente ia fazer 62, né? Mas como eu digo, né? Teve o seu tempo também. Sinto não ter convivido profissionalmente com ele, mas isso aí, fazer o quê, não é? Isso aí é determinação divina, né? Mas sinto, mas por outro lado eu sei que ele está sempre... O senhor disse que às vezes fica melancólico. Fico. Chora? Choro. Mas não chorar desesperado, não. Choro, lacrimejo. E aquilo para mim é um bálsamo. Fico assim, daqui a uns 5, 10 minutos eu ouvir uma música, ver um filme que tenha visto junto, que tenha marcado também. Tem isso aí na história da O senhor vê ou procura evitar? Não, às vezes eu fecho. Eu só na parte, como eu comentei ali, das danças, que às vezes se é um encontro em família, até eu vou, danço, brinco e tal, coisa, tá aí, é diferente, mas aquelas danças, a antiga, como eu digo, aí sim que gosto, adoro uma valsa, tive 3 filhas, né, tive que caprichar na valsa, né, eu adoro, eu lembro muito quando elas debutaram, né, aquela valsa assim, eu fecho os altares, aquela música, quando vejo a música, eu já lembro delas. Lembro eu com a Gladys também. Gostava muito, tango, bolero, tudo isso assim, música latina. Eu sou assim, gosto de tudo. Eclético. Rock, por que não? Tem uns rocks belíssimos, uns rock balada, outros um pouquinho mais. Não sou aquele rock pesado, como dizem, metaleiro. Até tem alguns que
às vezes o só tocado, eu acho bonito também. Vejo, a gente tem que ver o belo em tudo, né? Selecionar aquele. O que o senhor gosta de ler? Ler tudo. O que o senhor está lendo? Ou leu por último? Romances. Eu gosto muito de ler, como é que eu vou dizer? Livro de poesias. Gosto também assim, o Luiz Fernando Veríssimo, eu gosto muito daqueles artigos dele. Como poeta, Mário Quintana, Lisboa também. E aí vai. Tantas, né? O livro que mais me marcou assim até hoje, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, belíssimo. É a história do Rio Grande. E ali também eu sinto a história da minha família. Li e reli já, 5 tomos, né? É um livro que me marcou. Aos 71 anos, o que ainda falta ser feito? Falta eu aprender a tocar teclado. Eu tenho um teclado em casa que eu ganhei de um genro, mas eu ainda vou aprender a tocar. Está faltando isso aí. Quem sabe escrever um livro sobre a família. E de resto, a árvore eu acho que eu já plantei. Como dizem, né? Tem que plantar uma árvore, escrever um livro e... Ter um filho. E outra coisa. Então, mas filhos, né? A árvore eu devo ter plantado, que lá na chácara, né? Tudo. Doutor Adalto Simões Pires, nosso entrevistado de hoje do programa Guardados da Memória. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que isso é muito bom falar da vida da gente. Tem coisas bonitas, né? Coisas não tanto, mas que fazem parte da nossa vida. Por que ele deixa triste? O senhor fica meio pensativo, com ar de tristeza? Não, quando eu estou muito pensativo demais é porque o astral não está bom, mas eu procuro não... Quando vem as coisas tristes, eu procuro logo... Como é que o senhor troca esse astral? Como é que o senhor Atividades, por exemplo, bom, vou sair de casa, vou em tal lugar, vou lá no museu, vou fazer tal coisa, vou dar um passeio na Sete. Preenche todo o tempo possível. Preenche. É isso aí. O programa Guardados da Memória volta numa próxima edição. Este e todos os outros programas você pode encontrar na internet, no nosso site, no Facebook e também no YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.